68, versículos 5 e 6. E o texto fala o seguinte: pois pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra. A tua palavra que traz esperança aos nossos corações. A tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que é poderosa como uma espada de dois gumes, Senhor, ao ponto de cortar a alma e o espírito. Nós pedimos que essa palavra que está sendo lançada em nosso coração nessa noite produza frutos, Pai, 30, 60 e 100 por um. E todo devorador, todo ladrão, todo inimigo da nossa alma que tenta roubar a semente do nosso coração, nós repreendemos em nome de Jesus. Igreja, é muito perceptível que nós temos um Deus geracional, que trabalha em cima das gerações, e um Deus que ama as famílias. Entretanto, é perceptível da mesma forma e na mesma proporção que nós temos um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que tem um propósito antes da fundação do mundo para com as famílias. Também existe alguém que corre de uma forma veloz para tentar destruir as famílias. E nós sabemos que esse alguém é o inimigo da nossa alma. Se nós pararmos para pensar na história bíblica, na narrativa bíblica, nós notamos uma investida grande do inferno contra as famílias. O primeiro pecado, relatado em Gênesis 3, ele acontece no meio da família. Aonde não somente um membro, um indivíduo, uma pessoa experimenta do fruto, mas nós olhamos que essa família experimentou do fruto. Tanto é que quando Adão ele tenta indagar com Deus, ele fala: foi a mulher que você me deu, a mulher que o Senhor deu como esposa, a mulher que o Senhor deu para Adão e disse: seja fecundo, multiplique, gere a sua família. Então o primeiro pecado ele está dentro da família. E essa investida ela é tão grande que nós olhamos dos versículos posteriores, capítulo 4, que o primeiro homicídio acontece também dentro da família. Quando Caim, ele dá permissão para o diabo entrar no seu coração e, por conseguinte, por causa da inveja, por causa dos ciúmes, mata o seu irmão Abel. E da mesma forma que nós olhamos no relato bíblico, não apenas nesses dois que eu citei para vocês, e olhamos ao longo de toda a história da humanidade o quanto o diabo ele vem de uma forma brutal contra as famílias. Uma família doente é sinônima de uma sociedade enferma. Pais com problemas com os seus filhos é sinônimo de filhos enfermos entrando dentro de uma sociedade. Maridos com problemas com a sua esposa é sinônima de cidadãos entrando de uma forma defeituosa na sociedade. Os psicólogos, os advogados, as pessoas que tratam com famílias percebem o quanto há uma investida do inferno para destruir as famílias.
toda pessoa, todo membro de uma família com problemas na sua casa tem a tendência de externar o seu problema para a sociedade. E por causa de problemas familiares, nós encontramos alunos ruins, nós encontramos profissionais com problemas, pessoas que cometem delitos na sociedade, tudo por ter uma falta de estrutura familiar. Uma família enferma é sinônima de uma sociedade enferma. E o inimigo, o diabo, ele sabe muito bem disso. Por isso que investe dentro dos lares, por isso que investe dentro das famílias, por isso que tenta prejudicar o diálogo nas casas. E se esse inimigo da nossa alma é o agente que traz a enfermidade nas famílias, nós precisamos compreender que o antídoto para acabar com essa enfermidade é Jesus. E Jesus, dentro da Trindade, é o Filho, e o Pai é o nosso Senhor. E nós olhamos em João 3,16, que Deus amou o mundo, o Pai amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para resgate da humanidade, e sendo de uma forma pontual, também para o resgate das famílias. Por isso que nós podemos olhar para dentro da nossa casa e ver um cenário totalmente caótico, mas quando nós olhamos para Jesus, aquele que veio resgatar a família, a humanidade, e de uma forma pontual a família, há esperança para cada um de nós. Não existe problema aos olhos de Deus que não possa ser resolvido. O texto que eu trouxe para vocês, para introduzir essa ministração, fala que o nosso Deus tem preocupação para com os necessitados. Ele diz, o texto fala, que o Senhor faz com que os órfãos, aqueles que não têm pais, entrem para um contexto familiar. O Senhor não nos criou para vivermos uma vida individual, uma vida sem nós nos relacionarmos com uma família. Deus, ele é um Deus totalmente familiar, em um contexto familiar, ao ponto de não deixar com que esses necessitados, como por exemplo o órfão, não fique sozinho nessa terra. E esse olhar em cima desse texto, eu quero trazer para você nessa noite, compreender, dizendo que o Deus, ele ama as famílias, e se na sua casa existe um problema que é irreversível, nessa noite o Senhor vai trazer restituição para a sua casa, pois o nosso Deus é um Deus que ama as famílias. É impossível nós continuarmos vivendo dessa forma, olharmos para os problemas que nós estamos enfrentando dentro da casa, sabendo que existe um antídoto para isso e não nos apropriamos. Por isso que eu trouxe uma crescente nessa ministração sobre a família, dizendo que nós precisamos cumprir os mandamentos, dizendo que nós temos que ter Jesus como um alicerce da nossa vida. E agora nessa noite, depois de nós entendermos esses passos anteriores, eu quero dizer para você que basta nós crermos nessa noite que Jesus, ele é o alicerce, que o seu sangue nos perdoa de todo o pecado. Nós sim temos o direito de experimentar uma restituição familiar nos dias que nós estamos vivendo. Um Deus que conserta as famílias. Um Deus que tem compaixão para com os necessitados, para com os vulneráveis. Quem sabe nessa noite você se encontra ao lado desses que são vulneráveis. O Senhor tem interesse sobre a sua vida. O Senhor tem interesse para a sua vida nessa noite. E Ele quer ministrar algo profundo no seu coração. E se eu trouxe a palavra restituição como tema para nós, eu quero trazer para vocês o conceito bíblico dessa palavra.
E a partir desse conceito, ou das formas que essa palavra aparece no texto bíblico e dentro do seu contexto, nos apropriarmos desse conceito para as famílias que estão aqui reunidas nessa noite. A palavra restituição na Bíblia tem os seguintes significados. O primeiro é dar de volta, devolver. O Evangelho conforme Lucas, capítulo 19, versículo 8, nos traz a aplicação desse conceito com esse entendimento da palavra restituir, quando Jesus, ele cura o homem da mão mirrada. Ou melhor dizendo, é na sequência, quando o Senhor Jesus concede o perdão para Zaqueu, e Zaqueu, ele fala que vai devolver, que vai restituir 4 vezes mais na vida daqueles de quem ele havia defraudado ou roubado. O texto fala o seguinte: enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres, e se eu explorei alguém na cobrança de impostos, eu devolverei 4 vezes mais. O devolverei aqui é a palavra restituição. O segundo conceito está relacionado a restituir a saúde. Mateus capítulo 12, versículo 13 fala o seguinte: em seguida disse ao homem: estenda a mão, e ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Restituição na família. Aquele homem recebeu de volta a restauração da sua mão que era mirrada. Atos capítulo 1, versículo 6, fala sobre uma restauração que está relacionada a um conserto e uma renovação. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? E por fim, o último conceito está relacionado em devolver a uma pessoa e reparar na vida dela completamente. Compreendendo esse conceito de restituição que a Bíblia nos traz, sobre restaurar a saúde, devolver aquilo que foi pego, trazer conserto e renovação, nós precisamos pegar essa palavra, esse conceito e trazer para dentro das nossas famílias. Mas o que é muito interessante, que eu quero que vocês entendam, que o princípio de restituição só pode receber alguém que foi defraudado ou roubado naquela área. Você não pode pedir restituição para Deus em uma área onde você não foi tomado, em uma área que você não foi roubado. É como se você fosse declarar o imposto de renda, e lá no final disse que você não teria restituição para receber, e você brigar com a Receita Federal dizendo: não, eu quero receber, mas você não tem o direito. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Nós só podemos clamar ao Senhor em qualquer área da nossa vida, o clamor da restituição, quando nós fomos roubados na área que nós estamos clamando por restituição. E através do olhar de restituição bíblico, nós entendemos que em muitas áreas da nossa vida, em um contexto social, muitas coisas foram roubadas de nós. Coisas que você tinha, era feliz, e de repente você não tem mais. Coisas da nossa moralidade, quem sabe por pecados, foi arrancado de nós e nós não conseguimos mais levantar. E nessa noite o seu olhar precisa estar para a família. Que tipo de relacionamento você tinha que foi roubado dentro do seu contexto familiar? Quem sabe você tinha um bom relacionamento com o seu cônjuge
e algo aconteceu e você se sentiu roubado naquele lugar e nunca mais conseguiu evoluir na sua vida por causa disso. Ou quem sabe você trouxe coisas da sua vida quando você era solteiro para dentro do casamento e se sente roubado naquela área e não consegue progredir em um relacionamento com o seu cônjuge. Ou quem sabe você é um filho que de alguma forma se sente roubado no seu relacionamento com os seus pais. É impossível, dentro do contexto que nós vivemos, não termos alguma área da nossa vida que nós nos sentimos completamente roubados. Porque nós temos alguém que luta 24 horas por dia para roubar a nossa paz, para roubar a nossa alegria, para roubar a tranquilidade que nós temos. E nós temos um inimigo que, desde quando o homem pecou, tem a nossa vulnerabilidade para roubar da nossa vida a alegria, a paz, a comunhão dentro das nossas casas. Mas o clamor que precisa ter na nossa alma nessa noite é: Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu não posso mais viver ao lado de alguém que eu amo, ao lado da minha casa, me sentindo roubado. Nessa noite eu decido perdoar, eu decido jogar no mar do esquecimento para viver uma vida completa com o Senhor. Não podemos mais viver roubados se nós temos um Deus que restitui. Você pode dizer amém por isso? Portanto, não podemos dizer que a nossa família não tem mais jeito, que o relacionamento com seu esposo não tem mais jeito, que o seu filho não tem mais jeito. Tem sim, porque você foi comprado pelo um preço de cruz, e a sua família foi comprada pelo sangue de Jesus. E nós temos um Deus que nos dá de volta aquilo que o diabo roubou, porque nós vivemos um Deus justo e santo e ama as famílias. Mas, meu irmão, o grande problema está sim no diabo, mas também está em nós. De acordo com a Bíblia, nós temos 3 problemas, 3 adversários: o mundo, o diabo, e faz assim, e eu mesmo. Mundo, diabo e você mesmo. E nessa noite eu quero mostrar para você um erro recorrente que a Bíblia nos mostra e que cada um de nós recorremos nesse erro, de alguma forma estragar a nossa família. Só de nós vivermos nessa família, ela é imperfeita. E se nós deixarmos aflorar a imperfeição que existe dentro de nós, nós corremos o grande risco da nossa família não durar. Por isso que nós sempre precisamos de Jesus. Por isso que nós sempre precisamos do olhar de Jesus para o nosso próximo. E nesse contexto familiar, o nosso próximo é a esposa, são os filhos, são todos os que andam conosco, pais, irmãos. Existe um erro recorrente. Dentro do contexto bíblico, percebemos que o Senhor precisou inúmeras vezes intervir nas famílias dos patriarcas, dos heróis da fé, daqueles que precisavam trazer norte familiar para nós, mas por causa da humanidade deles, por causa do pecado deles, o Senhor precisou intervir inúmeras vezes nas famílias. Mas, igreja, se nós temos um Deus, se nós temos o Espírito Santo, se nós temos a palavra para iluminar a nossa vida, e se eles são erros que a Bíblia traz, é justamente para mostrar para cada um de nós que nós não podemos mais cair nesse erro. Existe um ditado que permanecer no erro é tolice,
E muitas vezes nós estamos agindo como tolos dentro de casa, porque nós olhamos exemplos bíblicos, nós olhamos exemplos de pais e queremos ainda continuar com esse erro recorrente. É preciso arrependimento, é preciso transformação. Então, se nós queremos viver um tempo de bênçãos, nós precisamos sair do tempo da tolice e entrar no tempo de Deus para a nossa vida. Precisamos tirar o orgulho do nosso coração, a soberba, e nos humilharmos diante da onipotente mão do Senhor, dizendo: Senhor, restaura, restitui a minha casa. Eu decido reconhecer. Eu trago de uma forma rápida, e eu dividi por capítulos para ser uma forma didática, a história de um patriarca, Isaac. Quantos problemas esse homem teve na família dele, mas o Senhor foi um Deus poderoso, que mesmo assim interviu na história dele e restaurou a sua terra. Nós sim somos homens e mulheres de Deus. Podemos cair em nossos erros, mas não podemos permanecer como estamos, porque nós temos um Deus que restitui e restaura a nossa vida, e nessa noite Ele quer fazer isso na sua família e na sua história. Isaac, primeiro capítulo que eu divido, que eu fiz para vocês, fala sobre a linda história de Isaac e Rebeca. Todo início parece perfeito. Todo o início de uma história de amor, ela parece ser uau. Nos apaixonamos, trilhamos um caminho até encontrarmos o amor e casamos. Todo relacionamento ele começa com borboletas no intestino. Quando eu vi a Priscila, nem borboleta era uma bateria. Todo mundo tem uma história de amor bonita, meu irmão. O grande problema é que tem ser humano no relacionamento, né? Todo mundo lê um livro e fala, uau, um romance maravilhoso, e daí traz para a história real, entrou o ser humano, acabou. Vamos ler o início da história de amor de Isaac e Rebeca. Gênesis 24, capítulo 61 até o 65. Então Rebeca e suas servas montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Nesse meio tempo, Isaac, que morava no Neguebe, havia regressado de Bear-Lahai-Roi. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, desceu do camelo e no mesmo instante perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Fundo bonito. Quando ele respondeu, é o meu senhor, Rebeca cobriu o rosto. Todos nós temos um belo início. No capítulo 2, que eu fiz essa divisão, já começa a aparecer alguns problemas nessa história. O Senhor, Ele precisa intervir na história de Rebeca, porque ela era estéril. Então nós estamos olhando uma história de amor, e de repente uma história sobrenatural, onde o Senhor cura a mulher que era estéril, a mulher que tinha uma promessa do Senhor, de trazer uma geração, de começar uma nação. Gênesis capítulo 25, versículo 19 e 21. O Senhor cura Rebeca.
Esse é o relato da família de Isaac, filho de Abraão. Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Tudo perfeito. Uma família que se demonstra ser dependente do Senhor, que busca, o Senhor vem e cura, ouve a oração dos seus filhos. Mas já no decorrer da história, nós começamos a ver alguns conflitos familiares. Gênesis 25, 23, nós encontramos um Deus que anuncia um conflito familiar que estava por vir. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e o seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Deus anuncia que nessa família haveria uma ruptura. Todas as famílias têm problemas, meus irmãos. Uns mais evidentes do que os outros, mas existem. A forma está de como nós lidamos com esses conflitos. Esses conflitos vai nos mostrando em Gênesis capítulo 25, versículo 27 e 28. Nós encontramos em um pai que ama muito mais um filho do que o outro. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Nós estamos vendo uma família imperfeita que deixa fluir as suas questões da alma e do seu pecado, onde existe um pai que ama mais um filho e uma mãe que ama mais o outro filho. Essa é a história de um patriarca que tem vários conflitos familiares, aonde ele decide de viver os planos conforme o seu querer e a sua vontade. Mas na sequência, no versículo 29 e 33, ainda do capítulo 25, nós encontramos um conflito entre os irmãos. Certo dia, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me os seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro jure, que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Nós estamos vendo a partir daqui um conflito nascendo entre irmãos, algo já anunciado pelo Senhor, fazia parte sim de uma promessa, sim, fazia, porque o nosso Deus é o Deus que sabe de todas as coisas, mas a humanidade, ela entra, o pecado ele entra e traz separação entre os irmãos. No capítulo 26, do versículo 34 até o 35, nós encontramos um conflito entre os pais, entre Isaac e Rebeca, aqueles que de uma forma apaixonada se casaram, aqueles que de uma forma apaixonada viram a mão de Deus sobre a sua família e Deus curando o ventre de Rebeca. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com mulheres hititas, Judite, filha de Beeri. E quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas, Judite, filha de Beeri, Bezemate, filha de Elon. Essas duas mulheres causaram grande desgosto entre Isaac e Rebeca. Em Isaac e Rebeca, nós já estamos vendo o quanto
nós precisamos ser prudentes. Quanto os maridos e as esposas precisam ser prudentes. Filhos, um conselho que eu dou para vocês: não case com quem os seus pais não estão de acordo. Recebam a instrução dos seus pais. Os pais são aqueles que têm um teto espiritual sobre a nossa vida e têm discernimento. Eu digo para todo mundo que a última prova que eu recebi no meu coração, que a Priscila era minha esposa, quando a minha mãe disse: Marcos, não disse com essas palavras, mas traduzindo para vocês, essa é a tua esposa. Quando ela demonstrou o amor que ela tinha pela Priscila. Se um filho casa errado, ele traz desgosto para os seus pais. É alguém que entra na família. Você precisa entender que a sua esposa ou que o seu esposo serão filhos que você está trazendo para dentro de casa, para os seus pais. E mais à frente nós vamos ver que existem conflitos entre genros e sogros, noras e sogras, como nós acabamos de ver. Melhor dizendo, ali era conflito dos filhos aos pais, agora conflito entre esposo e esposa. Rebeca, porém, ouviu o que Isaque tinha dito ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse: seu filho Jacó. Ouvi seu pai dizer a Esaú. Ela faz toda uma trama entre Jacó. Isaque fica extremamente furioso com a sua esposa Rebeca. Gênesis 31, versículo 41 e 42 mostra um conflito entre genro e sogro. Jacó diz o seguinte: sim, por 20 anos eu trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas duas filhas e depois mais 6 anos para formar meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Veja que essa história ela é totalmente deformada. O ministério já pode subir. O que eu quero dizer para vocês nesse ponto, até aqui que eu mostrei sobre essa história? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, fala o seguinte: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Às vezes nós começamos bem uma família, mas nós não damos a manutenção correta. E essa família, ao final, ela precisa continuar sendo uma bênção, mas, infelizmente, ao final, ela não é sinônima de bênção. Porque nós deixamos o homem pecador influenciar todo o contexto de uma família. Mas como eu disse para vocês, nós temos um Deus que interfere na história humana, na história familiar, quando é permitido. Nós temos um Deus que traz de volta aquilo que um dia foi roubado. Quem sabe você viveu um tempo de paz, mas a paz da sua casa sumiu. Quem sabe você viveu um tempo de alegria, mas a alegria da sua casa sumiu. Nós temos um Deus que intervém na nossa história quando nós damos permissão. Versículo 32, capítulo 32, versículo 24 e 32, fala sobre a restituição familiar na história de Jacó e Esaú. O texto fala o seguinte: com isso Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Porque quer saber o meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Preste atenção, Jacó chamou aquele lugar de Peniel,
pois disse: vi Deus face a face, e no entanto a minha vida foi poupada, foi transformada. Agora, o sol estava nascendo, quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu com Jacó. E na sequência da história, capítulo 33, versículo do 1 a 4, antes eu mostrei para vocês, lendo isso aqui, que quando nós nos arrependemos, Deus intervém na nossa história. Quando nós queremos que o Senhor habite em nossas famílias, quando nós nos colocamos em um lugar dizendo de humildade, o Senhor, Ele vem e intervém na nossa história. Na sequência, depois que Jacó se levantou de Peniel, Gênesis 33, versículo 1 a 4, fala o seguinte: Jacó levantou os olhos e viu Esaú, aproximando-se com os seus 400 homens. Assim dividiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do seu pescoço, do pescoço do seu irmão, e o beijou. E os dois choraram. Sabe, igreja, quando nós decidimos estar debaixo do guarda-chuva do Senhor, quando nós decidimos colocar a nossa família debaixo do guarda-chuva do Senhor, Ele tem uma promessa de restituir a vida daqueles que foram roubados. O texto nos mostra a história que eu trouxe de forma resumida para vocês. Houve grandes problemas na família de Isaac, mas o final dessa história, quando houve arrependimento, o Senhor restituiu a vida desses irmãos. Nós não podemos construir a nossa família alicerçado no egocentrismo. Não podemos ser soberbos, orgulhosos. Quando nós construímos a nossa família no egocentrismo, em nós, não pensamos no próximo, nós geramos uma família cheia de traumas. Nós geramos uma família cheia de feridas não curadas. Nós somos esposos com traumas, esposas com traumas, filhos com traumas, sendo que nós precisamos apenas nos humilhar e pedir perdão uns aos outros para que haja restauração na nossa casa. Existem famílias que os membros não se amam mais, apenas se suportam. Coisa terrível isto, você conviver na casa com alguém que você não ama, apenas suportam. Eu não me separo porque eu sei que é pecado, isso não vem de Deus. Nessa noite o Senhor quer restaurar o amor dentro da sua família. Nessa noite o Senhor quer que você se apaixone por aquele homem que você viu, por aquela mulher que você viu. É isso que o Senhor quer trazer ao seu coração. Quem sabe você se sente excluído, o Senhor é aquele que faz com que o órfão volte a viver em família. Nós vivemos debaixo de um guarda-chuva, onde o Senhor que guarda a nossa vida. Eu não sei o nível de problema que você tem na sua casa, mas eu sei que existe um Deus que devolve aquilo que foi roubado. Eu também sei que existe nessa noite pessoas que se sentem roubadas na família. Eu quero te convidar a ficar de pé e você clamar: eu quero de volta o que é meu. Meu pedido é que você vá aonde está a sua família e ore com ela.
E você vai orar dizendo com a sua família: restitui, Senhor. Eu quero de volta aquilo que foi roubado. Eu quero de volta aquilo que o inimigo tirou da minha casa. Se você tem alguém da sua família que está trabalhando, pode ir até o de encontro, de voluntário, dos músicos, podem subir aqui em cima. Nós vamos orar nessa noite como família. Esse é o nosso clamor. Nós servimos um Deus que restitui as famílias. Nós servimos um Deus que restaura as famílias. Pode subir aqui, gente. Nós servimos um Deus que restaura as famílias. Nós servimos um Deus